Fala pessoal! Esse é o primeiro vídeo de uma série que faremos aqui no Enfermagem Compartilhada, falando de um dos meus assuntos preferidos da enfermagem até o momento: feridas. Portanto, hoje a gente vai conversar sobre anatomia e fisiologia da pele. Vem comigo? Vale ressaltar que essa aula é apenas um resumo. Aqui, nós resgataremos alguns conhecimentos importantes acerca de anatomia e fisiologia da pele, para que então possamos compreender como melhor assistir o paciente com feridas. Para fundamentar os seus estudos, eu vou te indicar o livro que me referenciou na preparação dessa aula, esse bem aqui, Potter e Perry, Fundamentos de Enfermagem. Não há como prestar uma assistência eficaz ao paciente com ferida se você não conhece as estruturas da pele nem suas funções. Vamos conversar um pouquinho sobre isso agora. A pele é o maior órgão do corpo humano, tanto em extensão como em peso. Ela também desempenha algumas funções que são essenciais para a manutenção do equilíbrio do corpo. A de proteção, por exemplo, é muito importante. Dentro desse aspecto, a gente pode perceber que a pele protege o nosso organismo contra a entrada de micro-organismos patogênicos, contra a ação de radiação ultravioleta, contra quadros de desidratação, controlando aí essa perda de líquidos que nós temos através do suor. A percepção é outra função de destaque da pele. Por conta de suas terminações nervosas, ela permite com que nós identifiquemos, por exemplo, estímulos dolorosos, estímulos de pressão local, que é algo que é muito importante para essa aula de feridas. A gente vai conversar sobre isso quando estivermos falando sobre lesões por pressão. Ela também, através dessas terminações nervosas, faz com que identifiquemos alterações de temperatura. Excreção é mais uma função importante de citarmos aqui. Pela ação das glândulas sudoríparas, por exemplo, através da excreção do suor, a pele atua fundamentalmente no equilíbrio eletrolítico do corpo. Já as glândulas sebáceas, por exemplo, secretam sebo e auxiliam na lubrificação e hidratação da nossa pele. A função metabólica da pele ela também merece destaque. Ela atua auxiliando a formação de vitamina D quando nós nos expomos à luz solar. Vitamina D é essa que vai auxiliar na absorção de cálcio e fósforo, que são fundamentais aí para uma diversidade gigante de processos metabólicos do nosso corpo. Por último, mas não menos importante, das funções que eu separei para conversar com vocês, eu vou citar a imunidade. As células de Langerhans que estão presentes aí na nossa pele, elas vão ajudar no processo de expulsão de micro-organismos patogênicos, conferindo assim participação da pele na atuação do sistema imunológico e proteção do nosso corpo. Calma, sem desespero. Vamos recapitular as funções que eu falei aqui: proteção, percepção, excreção, metabólica e imunológica. Um pensamento que é indispensável quando a gente está estudando feridas é entender que a pele ela tem camadas. Então sempre vai ter algo que está mais fora, está mais externo, e algo que está mais profundo, está mais interno. Vamos lá. Alguns autores classificam a pele como tendo 2 camadas e outros 3 camadas. Aqui a gente está trabalhando com 2 camadas apenas, a epiderme e a derme. Abaixo da derme, a gente vai ter o tecido subcutâneo e depois a camada muscular. Alguns autores classificam, e aí vem a diferença, esse tecido subcutâneo como sendo uma terceira camada da pele, a hipoderme. Então é interessante para a gente essa divergência de classificação. O que precisa ficar claro aqui é que a epiderme é a camada mais externa, a derme logo abaixo, em seguida tecido subcutâneo e depois camada muscular. Isso é fundamental para a gente entender lá na frente o nível de profundidade das feridas. A camada mais externa da pele é a epiderme. Ela é fina, mede de 0,1 milímetros a 1 milímetro, ou seja, muito pouco espessa. Outra coisa muito importante, característica fundamental da epiderme e determinante na assistência ao cuidado do paciente com feridas, é que ela é avascular, ou seja, não há vasos sanguíneos, não há circulação na epiderme, não há sangue. Então, se o ferimento ele sangrou, você já sabe que ele ultrapassou a barreira da epiderme. A epiderme também contém células da pele que são fundamentais para uma série de funções que a gente já conversou anteriormente. Essas células são os queratinócitos, os melanócitos, as células de Merkel e as células de Langerhans.
Os queratinócitos estão relacionados com a produção de queratina, os melanócitos com a produção de melanina, as células de Merkel têm relação com as terminações nervosas e atuam na questão da percepção da pele, e as células de Langerhans, como eu já falei aqui nesse vídeo, têm relação e atuação conjunta com o sistema imunológico. Logo abaixo da epiderme nós temos a derme, que é a camada mais espessa da pele. Ela é responsável por conferir força e estrutura a esse que é o maior órgão do corpo humano. Ela é composta principalmente por fibras colágenas e fibras elásticas, além de uma matriz extracelular. A derme é extremamente vascularizada, além de possuir em sua composição nervos e glândulas. Por conta dessa alta vascularização que possui, ela fica responsável por nutrir e oxigenar a epiderme. O principal tipo de célula presente lá na derme são os fibroblastos. Células essas que são responsáveis por formar as fibras e uma substância amorfa, dentre outras funções. Porém, podemos citar também a presença, em menor quantidade, claro, de macrófagos e mastócitos. O tecido subcutâneo ou hipoderme, em algumas classificações, é um tecido formado por adipócitos. E a gente sabe que os adipócitos são células ricas em gordura. A gordura, no nosso organismo, ela tem, dentre outras funções, a função nutritiva e energética, além de proteger o nosso organismo contra choques mecânicos e auxiliar na nossa termorregulação. Além do tecido subcutâneo e das camadas que formam a pele, existem também algumas estruturas acessórias que compõem essa parte do nosso organismo e são muito importantes na avaliação do paciente com ferida. Elas são as unhas, os pelos e as glândulas sudoríparas, sebáceas e ceruminosas. Moçada, essa foi a nossa revisão sobre pele e estruturas anexas. Esse conhecimento vai ser fundamental para o desenvolvimento das nossas próximas aulas. Fica ligado que aqui no Enfermagem Compartilhada a gente vai continuar falando sobre cuidados ao paciente com ferida e na próxima aula vamos conversar sobre os tipos de ferida e classificações. Se esse vídeo te ajudou, deixa seu like, se inscreve aqui no canal da Enfermagem Compartilhada, divide esse vídeo com os amigos da turma, da universidade ou da faculdade, e qualquer dúvida ou sugestão é só deixar aí nos comentários que a gente responde. Um super beijo e até a próxima!